Bem-vindo ao Lendas do Kyokushin, Mestres do Brasil. Neste episódio você vai conhecer a história do mestre dos atuais mestres brasileiros, Shihan Seiji Isobe, o homem responsável por existir o Kyokushin em nosso país. Em um relato emocionante, ele revela momentos inéditos de sua vida ao lado do Sosai Oyama e a jornada que transformou o Kyokushin no Brasil. Em 1948, dia 1º de março. Verdade mesmo, dia 29 de fevereiro. Mas 29 de fevereiro não é todo ano. Por isso ele registrou dia 1º de março. Onde nasceu é Fukui, partido de Nakano-Kocho. A maioria este lugar, cidade, lavrador. Da minha casa também, mesma coisa, lavrador. No, eu sou mais velho, homem, 4 irmãos. Um faleceu 4 anos por aí, porque terremoto atacou nossa região. Quebrou tudo. Perdeu casa, tudo. Aí ele precisa ajudar. Mas 12, 13 anos, não adianta nada. Ajuda, não consegui nada. Não sei como que faz uma coisa. O grande terremoto de Fukui, ocorrido em 28 de junho de 1948, não levou apenas sua irmã, Noriko Isobe, mas também quase 4.000 pessoas, além de destruir mais de 36.000 casas. O desastre devastou completamente a região. Praticamente toda a cidade de Fukui foi reduzida a escombros e incêndios, e milhares de famílias perderam tudo o que possuíam. Nas semanas seguintes, acampamentos improvisados, a falta de alimentos e o avanço de doenças marcaram o cenário de sofrimento, enquanto a população tentava se reorganizar em meio ao caos. Para se recuperar, Fukui se transformou em um grande canteiro de obras, com a ajuda do governo japonês e, sobretudo, com o esforço incansável de seus moradores. A cidade foi reconstruída quase do zero. Novas casas, ruas e escolas foram erguidas em ritmo acelerado. A geração que viveu nessa época cresceu marcada pela disciplina e pela dedicação ao trabalho. Eu queria ficar engenheiro agrônomo e ajuda para a família, casa. Mas eu vi uma demonstração, um rapaz, 20 e poucos anos, minha frente, quebramento de karatê. Eu não sabia nada. Aí ele mostrou. Ele quebrou 2 tábuas. Eu assustei. Nossa! Gente, consegui quebrar tanto grosso. Assustei mesmo. Aí eu fiquei atrás dele. Queria aprender. Esse é mais ou menos 13 anos por aí. Então ele não sei nada de karatê, arte marcial. Assustei. Aí queria saber o que é este. Este chama karatê, tameshi-wari. E se caso eu quero aprender, eu consigo quebrar? Não, Seiji-san, quebra é fácil. Treina bastante. Qualquer pessoa consegue. Ah, tá bom.
Então, eu quero aprender com você. Você ensina para mim. Então, vamos treinar. Uma vez por semana. Aí ele tem trabalho. Às vezes não tem tempo de chegar. Mas um mês não treina nada. Não tinha tempo. Eu rápido queria aprender. Queria mostrar. Aí ele falou, não é para mostrar, só para treinar. Aí eu tenho que aguentar. Aí 3 meses, nenhuma aula. Não tinha aula. Aí não dá como esperando. Aí eu falei para ele, Senhor, eu quero aprender já. Então vai à academia, tem academia. Eu vou indicar, apresentar para o sensei. Aí, muitas coisas, antes de começar, regras. Aí fui lá, junto com ele, aí sensei, tá bom, mas não é briga, não é bater pessoa. Contrário, tem que cuidar. Aí eu não estava entendendo. Cuidar, tudo bem, mas nem aprendendo ainda. Nessa época não tinha campeonatos. Por isso que mostrou quebramento. Aí eu queria aprender esta parte. Então eu pensei, todo dia quebramento, treina, para aprender, quebrar mais. 1, 2 anos, não tem nenhum quebramento, nenhuma ensinar. Ué, não aprende nada. Que é isso? Não pode lutar, não pode brigar. E eu perguntei, senpai, eu estou querendo quebramento. Não, este é final. Praticando básico. Aí consegui aprender. E um dia, o sensei vai chamar você e mostrar quebramento. Tá louco, tem que esperar, só esperar. Karate ni sente nashi. Não pode bater, primeiro não pode bater. Depois, defender e aprender defesa e aplicar. Então, apanhar, como que vai ser? Continuar. Não dá continuar. Então, já passou 1 ano, 2 anos passando, então mais ou menos o que é karate, dá a entender. Aí, um livro, 1 milhão praticantes karate. Quem escreveu? Oema Mastatsu. Que é isso? 1 milhão de pessoas. Nossa, nunca ouvi. Aí, nosso colega, quem está praticando Shotokan, uma pessoa mostrou para mim esse livro. Nossa, verdade mesmo, é. Fortuna. E matou tolo. Quem está fazendo karatê, primeiro bate e derruba. Manda hospital. Depois conversa. Karateka não pode apanhar. Muitas coisas escrevendo esse livro. Eu aprendi, mas esta parte meu pai falou, Yakuza,
briga, briga, briga. Nos anos de 1960, Masutatsu Oyama tornou-se uma lenda no Japão, símbolo de força, disciplina e renascimento após a guerra. Ficou famoso por enfrentar touros em arenas, quebrando chifres com as próprias mãos, e por desafiar mestres de outras modalidades, provando a eficácia de seu karatê. O Kyokushin, fundado oficialmente nessa época, era conhecido como o estilo mais duro e realista de arte marcial. Seus treinos de contato total e a presença imponente de Oyama atraía multidões de praticantes dispostos a buscar não apenas força física, mas também superação e formação de caráter. Aí não consegui esquecer esse livro. Como que faz? Tem foto. Assim. Não dá como aprender com este livro. Vamos, turma, 7, 8 pessoas, 2 carros, do Fukui interior. Vamos, Tóquio. Foi Tóquio. Primeira vez eu saí na cidade de Fukui. Mais ou menos 600 quilômetros de distância. Aí, Sosai atendeu. Oh, welcome, Tóquio. Nossa, este senhor é forte, matou touro. Verdade mesmo, acho que sim. Aí confiei. Aí nunca vi igual. Velocidade, técnica, força. Aí o que mais assustei? 2 dedos, planta bananeira. E fica parado. Treina, quem treina mais, dá caminhar. Tem meu foto tá aí. Tem foto de planta bananeira, 2 dedos. Nunca vi igual, até jogo olímpico. Mental, minha cabeça, contrário. Como que faz? Aprendendo luta, mas não usa e vence. Mudando para melhorar. Sosai falou, karateka não pode perder. E outro não pode brigar, não pode usar karatê. Contrário, como que faz? Mental, cabeça. No primeiro dia, não deixava treinar. Aí voltei a Fukui. E outra oportunidade de férias, feriado, né? Aí levei dogue, faixa branca. Essa época, marrom para faixa preta de Shotokan. Primeiro luta, eu machuquei. Não sabia defesa de Kedan Mawashigeri, low kick. Defendeu assim, bateu aqui, canela. Saiu, deslocou. E aqui abriu, quebrou, rasgou e abriu. E eu olhei, tinha branco, osso, dá ver osso. Tem 4 pontos. Aí foi frente de academia de Hombu, hospital. Aí foi ao hospital e costurei. E dia seguinte, treinei Hombu. Continuei. Aí, pessoa, Hombu, esse rapaz, menino, tem garra, eu queria aprender mesmo. Outros
não dá tanto vezes vai na Tóquio e dá volta. Cansativo e gasta dinheiro. Mas eu queria aprender mesmo. Aí com o colega mostrou livro. Este mesmo, tem que treinar que fica forte. Aí eu pensei, estava trabalhando agrônomo e colegas, eu também quero, vamos junto. Mas este cara desistiu. Só eu fiquei. Eu não desisti não. Porque gostei e quero mostrar para a paz. Não é violento. Parece violento, mas não é violento. Aí, Oyama Sosai disse que treinar é todos os dias. Não é treinar agora e um mês parado. Aí não, todos os dias treinando. Esse é o ideal. No meio do treinamento, classe. Aí aprendeu, então tem que ser para de trabalho e tem que vir Tóquio. Aí falei para o pai, eu vou Tóquio. O que você está falando? Pode treinar, mas não autorizar vai na Tóquio. Mas pai, não adianta Fukui, interior. Tem que ser Honbu. Aí 5 ou 6 meses discutindo. Não dá como concentrar no trabalho. Eu conversei com tio, tia, irmão. Eu quero ir a Tóquio. Para quê? Não sei o quê. Não dá para aprender na Fukui. Não tem pessoa ensinar para mim. Eu quero lá. Aí meu pai, você tanto gosta aí, o quê? 3 anos deixa treinar. Eu pago despesa. 3 anos. Não mais 3 anos. Só 3 anos. Opa, ganhei. Tem que ser formar. Formei. Aí, alguns meses, fui, trabalhei. Aí, fui no Tóquio. Aí, de manhã, tarde, treinei. Por dia. Só sei. Terceiro mês, Tóquio. Mandou você, este fim de semana, tem exame de baixa colorida. Você pode tomar exame. Nunca vi exame. Tem que fazer planta bananeira. Não dá. Ainda não tem tempo. 3 meses. Aí autorizou, mas tem que fazer. Tem que obedecer. Tá bom. Aí saiu resultado. Na parede, colocar papel. Resultado. Eu procurei meu nome, Seiji Sobe. Não acha 3, 4 papel. Mas não tem nome, é reprovado aí. Aí finalzinho, Isobe Seiji, 2 quilos, tchau, faixa marrom. Ué, marrom? Nossa, olhei outra pessoa. Isobe-san, marrom, pulou tudo, branca para marrom. Nossa.
Aí, agora eu entendendo, igual peixe, joga pescar, isca, né? Este branca para marrom, isca, para continuar mais ainda. Este é 1970, dezembro, fim de ano. Aí, houve também 10 dias por aí, estava feriado, ano novo, né? Aí, eu também voltei a Fukui, descansei, conversei e mostrei treinamento. Aí todo mundo, nossa, isso é diferente agora. Mudou mesmo, é? É, tem que mudar, ué. Aí, queria 3 anos. Aí ainda 1 ano e meio. Quando eu puxava a aula, um rapaz veio, matriculou Kyokushin. Primeira aula. Eu puxei a aula para ele. Aí o último comitê, 2 horas e meio treina. E final, comitê, com instrutor, com aluno. Aí esse rapaz, comitê, kamaete, hajime, socando para mim, rosto. Então, porque ele queria derrubar me derrubar, porque ele estava final, comitê, hora do comitê, ele fica assim, ó. Aí eu falei, tira o cotovelo, tira a mão, costa reta. Não quer obedecer. Aí, última luta, faixa branca, alguém quer, ele levanta a mão. Aí, ele quer me derrubar. Antes tem que bater. Sosai falou, tem que ganhar. Aí, soco no rosto. Caiu de joelho. Perdeu força, né? E hijiuchi, rosto. Caiu no chão, levantei, hisagueri. 3 dias estava na cama. Ele é campeão japonês. 9 anos depois, entrevista. Como o senhor campeão, conseguiu campeão e escolheu Kyokushin? Kyokushin é mais violento, mais duro, mais difícil. Não, eu, quando matriculei, eu apanhei. Agora está no Brasil, chance de soube. Eu apanhei 13 dias com febre. Aí não quer deixar assim, só apanha perdeu. Eu quero mostrar. Campeão. Aí ele conseguiu campeão. Eu estava magrinho, baixinho, 1,68 m, peso 62 quilos. Come, não consegui engordar. Agora, ao contrário, come pouquinho e engorda rápido. Como que eu ficar? Primeiro, motorista de Sosai fugiu, não aguento mais, fugiu. Aí Sosai veio na academia, abriu porta. Oh, quem tem carta de motorista? Levanta a mão. Levantei, 4 pessoas levantam. Tinha 20 alunos por aí. Você, qual tipo de motorista, habilitação? Não,
damp carro, carrega materiais de construção e joga sujeira. Isso é violento, não dá. Agora, carro é violento. Aí outro que você só tirei carta de habilitação, nunca dirigi, dá, não pode. E você? Eu também não estou dirigindo, não. Aí para mim, aí você? Não, eu sou interior. Não dá como dirigir, não sei caminho. Nunca dirigi Tóquio. Não, eu ensinar. Então você vem cá. Você é minha motorista. Tudo isca. Mas no momento, não pensei, não dá pensar. Mas motorista, muitas coisas ele explica, palavras, treinamentos. Mas eu concentrando de dirigir. Aí tinha negócio, senpai Koda Yuzo, senpai Yasuhiko Oyama, dois, Isobe vem cá. Depois do segundo dan. Eu queria ir embora, Fukui. Não quer mais terceiro dan, porque demora mais 2, 3 anos. Então não dá, eu quero voltar a Fukui. Aí esse senpai, não vem cá, vamos tomar café. Tomar café? Para que tomar café agora? Mas tá bom. Você não quer ir exterior para 1 ou 2 anos. Eu agora nunca imaginei exterior. Aquela época difícil para exterior. Só trabalhar de importação, exportação. Sosai mandou para esses 2 senpai. Vocês vêm cá, isso é que volta a Fukui. Não deixa voltar a Fukui. Vai pegar exterior. Eu vou mandar exterior. Então você fala com Isobe. Fala, beleza. Exterior bom, não sei o que. Aí, dia seguinte, tomou café, dia seguinte, Sosai me chamou. Isobe, vem cá. Você queria ir exterior? Como? Você quer ir exterior? De jeito nenhum. Quem está falando? Nunca saiu Fukui. Aí, não, Koda, Yasuhiko, 2 instrutores estão falando. Isso é que antes de voltar a Fukui, queria ir exterior para ensinar. Nossa, não senhor, nunca pensei, nunca falei. Aí também isca. Aí enche o saco, todo dia dizendo, você vai exterior. Não senhor, eu não quero. Eu tenho medo. Medo do quê? Não, uma coisa acontecer, não volta mais, não consegui voltar. Japão? Não precisa voltar, fica lugar aí. Não quer. Aí todo dia eu estou dirigindo carro, enche o saco, enche.
enche o saco. Você vai, exterior. Exterior, bom, vai, exterior. Você sabe, bichinho, pequenininho aí, dormir, comer, cagar. Você está fazendo dormir, comer, cagar. Igual bichinho é. Como, senhor? Não, eu estou falando, você é igual bichinho. Bicho. Por quê? Ué, você come, dormir, cagar. São três coisas. Ele também fazendo dormir, comer, cagar. Mas, nossa. Aí enche o saco aí. Todo dia vai exterior, vai exterior. Tá bom, então, 1 ano. Só sai 1 ano. Isso mesmo, você entende, você é inteligente. Todo depois entendeu. Todo isca. Antes de 1 mês para sair exterior, primeiro Austrália. Austrália não dá. Taiwan, complicado governo, né? Então, agora mudou, novamente, terceiro mudou Brasil. Piorou. Não conhece Brasil, o que vai falar? Inglês, a Austrália estava bom. Eu estava querendo ir à Austrália. Aceitava 1 ano. Mas trocou, tudo isso, cara. Aí, 1 ano Brasil. Não, ele veio para a academia de outro estilo. Este professor, Goju Ryu, queria mudar para Kyokushin. Então, antes de eu vir para cá, outra pessoa estava indicada. Shihan Soeno. Ele, verdade, ele vem para cá. Mas ele desistiu. Porque ele abriu a academia de karatê e kickbox. Não tinha instrutor de kickbox. Aí eu estava preparado Austrália ou Taiwan. Mas Sosai disse que você vai Brasil. Aí cheguei, terceiro dia fez exame de demonstração na Água Branca. Aquele boi tinha competição de não é luta. Qual mais bonito? Qual melhor? Boi. Aí eu tinha demonstração. Terceiro dia, cheguei no Brasil. Aí, Isobe Sensei, como que faz este professor de Goju Ryu? Então, tá bom. 4 barras de gelo. E outro é bloco de cimento. Cimento de bloco de cimento. 4, 6. Arruma para mim. Sensei, este dono da academia, Tanaka, chama Tanaka. Tsuneyoshi Tanaka. Aí quebrei 3 lugares, frente, lado direita, esquerda, gelo. E no meio, bloco, cimento. Aí eu quebrei, 3 partes. Shihowari. Japonês fala Shihowari. Aí, primeiro, pessoa, nunca vi igual. Senhor, aquele bateu uma coisa, martelo. Como
como que vai ser marteiro? Mostra aí. Não, pegou o martelo, esse não é tameshiwari. Só quebrou só. tameshiwari de karate, quebrou de karate tameshiwari. 3 quebrou 3, melhora mais 4. 4 mais 5, aí melhor forte. Teste. Aí, primeiro mês, diminuiu aluno. Tinha 200 alunos por aí, uma academia. Tava bom. Um mês só ficou 40. Aí, professor de lá, sensei, por favor, aluno ficou muito pouco. Porque, não sei, você não estava ensinando correto. Por isso que todo mundo não quer mais. Você é errado, não é eu errado. Eu estou ensinando de manhã, tarde, noite. 3 horas por dia. Uma coisa errada, aí eu tinha bambu, shinai. Chuta mais forte, mais faixa pretas, né? Batendo aí. Aí, 6 meses depois, ele me telefonou. Sensei Sobe, muito obrigado. O que muito obrigado? Eu não fiz nada. Não. Graças a Deus, 300 alunos agora. Aumentou de 100 alunos. Como que é? Aumentou tanto assim, então você tem que pagar taxa para Hombwe. Aí ficou quieto. Então, não tinha motivação, né? Motivo de treinar. Aí, terceiro mês, Sosai veio ao Brasil com filha. Filha é aprendendo linguagem. Estava 15 anos por aí. Aí, como da Isabel? Tudo bem, mas não consegui aprender português. Difícil. Não, Isabel, tudo difícil. Tudo fácil, nunca, não acha. Karate é a mesma coisa. Aprende difícil. Aí fica fácil. Não precisa preocupar. Continua. Tá bom? Já passei 3 meses, 4 meses. Daqui a pouco eu volto a Fukui. O que você está falando? Não tem volta não. Você fica no Brasil. Como? Volta tem passagem, metade, ainda volta. Volta ainda tem. Olha aí, pega etiqueta. Nunca vi passagem. Aí eu olhei, não estou sabendo, só cópia, grosso. Aí filha dele, sabe, estudando Inglaterra, França, linguagem. Sabe, aqui tem aí, só cópia. Não tem volta de São Paulo, Tóquio. Como que é? Isca. Aí fiquei, Sosai veio, 72, eu cheguei, 73, 74, Sosai veio ao Brasil. Aí não tem jeito. Uma coisa eu também
tem que vingança. Vamos então. Eu já falei antes de conversar quantos anos mais. Aí já falei para a família. Talvez eu vou ficar 10 anos. 5 a 10 anos. Como você? Que família, como é que faz? Você é Chona, primeiro mais velho, homem. No Japão é costume é primeiro mais velho, seguir família, cuidar. Então eu mais velho. Mas agora, talvez 5 anos, 10 anos, eu tenho que ficar lá. Nossa, você aguenta? Não tem que aguentar. Não aguenta morrer. Eu não quero morrer. Aí tá bom. Então, você pode ficar 5 a 10 anos. Meu irmão mais novo, 2 anos mais novo, aceitou. Eu segura. Você também segura 5 ou 10 anos. Depois volta. Não tem problema. Deixa comigo. Você pode ficar? Pode. Eu vou ficar 5 a 10 anos. Eu já conversei com família. Reunião de família. Ah, que bom. Isso mesmo, você é inteligente. Sempre inteligente. Tá bom. Linguagem. Eu não estudei português. Nada. Só aprendi com alunos. Então, mais duro é interna. Não estudar, não dá como explicar palavras. Não tem palavra. Não sabe palavra. Perdeu bastante pessoa. Quando começou o início, né? Depois aprendeu um pouquinho. Ainda falta. E família. Ryuji Kiyomi. Tinha segredo. Não falei 10 anos. Ele, 1983, terceiro campeonato sul-americano, realizado na Ibirapuera. 13.800 público, né? Naquela época. Aquele Caesar Park Hotel Caesar Park, para Avenida Paulista, descendo, vira para Antônio, Brigadeiro Luiz Antônio, desce, aquele contramoe, não pode carro descendo. Aí tinha Coronel Nishi, ele ajudou, tudo mandou para carro. Aí Sosai falou, Isobe, você nunca errado, tudo certo, mas uma coisa você falta, casar. No Japão, japonês fala, não conseguir casar, homem não presta. Tem que casar, tem que fazer família e trabalho. Não só trabalho, não tem família, não conseguir casar. É metade. Homem metade.
você não é homem puro. Tá bom. De verdade mesmo é eu ter família, filhos. O que falou agora? Fala mais uma vez. Você já tem família? Quantos anos? Fala. Não, agora tem despedida, festa de sayonara party. Churrascaria está esperando. Não precisa não. Traz família. Eu quero ver filhos. Você, quantos anos é esse filho? Não, primeiro é filha, 10 anos. E segundo o quê? Homem, 7 anos. Como que é? Você agora falou 10 anos. Idade de 10 anos. Você foi para o Brasil quantos anos? 12 anos. Então, quando você ficou no Brasil, aí já tinha família? Enganou você. Puta merda. Você assim enganou. O senhor também enganou. Ele também enganou. Tá bom, moça, deixa eu encontrar. Chama aqui, hotel. Não dá, todo mundo está esperando. Não importa. Deixa eu esperar. Aí, naquela época, telefonei casa. Vocês vêm aqui. Só quer conhecer vocês. Não é direto para churrascaria. Não, agora mudou. Ele não quer deixar. Vocês passam aqui, vai junto. Aí esperando. Isso bem. Nunca esquecer. E naquela época ele estava quinto dan. 16 anos. Não subi sexto dan. Castigo. Seiji Sobe se casou com Kyoko Kuribayashi, que já tinha filhos, entre eles Suzette Tanaka. Juntos, Isobe e Kyoko construíram uma nova família e tiveram 2 filhos, Kiyomi e Ryuji Isobe. Tanto Ryuji quanto Suzette seguiram os passos de Isobe no Kyokushin. Hoje também são Shihans e mantêm viva a tradição do Kyokushin dentro da família. Já Kiyomi faleceu em novembro de 2007, após uma dura batalha contra o câncer. Aí, o que é necessário agora? Precisa treinar mais. Tem que treinar diferente do que outros. Não pode, mesma coisa fazendo. Mesma coisa, não consegui nada. Copiando. Aí cria campeão mundial. Este é grande presente para Sosai. Graças a Deus, campeão, 2 campeões mundial. Francisco Filho e Everton Teixeira, 2 grandes alunos do Shihan Seiji Isobe que conquistaram o título de campeão mundial aberto de Karate Kyokushin, o maior e mais prestigiado torneio do Kyokushin, realizado apenas uma vez a cada 4 anos. Francisco Filho fez história ao se tornar o primeiro karateka não japonês a alcançar esse feito. Anos depois, a conquista de Everton Teixeira, somada ao destaque internacional de Glauber Feitosa, coroou o notável trabalho de Shihan Isobe, evidenciando que seu método de ensino formava atletas verdadeiramente excepcionais. Se apenas um atleta tivesse alcançado tal nível, poderíamos atribuir a genialidade individual, mas formar 3 grandes atletas de classe mundial
demonstra o quanto o Shihan Seiji Sobe foi decisivo na consolidação do Kyokushin e na formação de campeões brasileiros. Por isso que Brasil, sul-americano, parte sul-americano, Brasil mostrando capacidade, treinamento diferente, mais duro. Eles faz igual, aí aumenta. Só o Brasil ganha campeão sul-americano. Até agora não está perdendo sul-americano, campeão sul-americano. Luta diferente, mostrando. Esse é o motivo. Em 2023, o Shihan Seiji Sobe recebeu a mais alta graduação do Karatê Kyokushin, o nono Dan. A cerimônia aconteceu durante o Campeonato Mundial no Japão, quando o Kancho Shokei Matsui lhe concedeu o certificado. Atualmente, apenas 2 pessoas em todo o mundo possuem essa honraria suprema: Shihan Yuzo Goda e Shihan Seiji Isobe. Quem está praticando Karatê Kyokushin não pode perder. Se caso lutar, tem que ganhar. E conversar, negociar. Kyokushin é luta, primeiro luta. Mas não pode brigar. Então, quantidade, qualidade, velocidade, força, técnica, tudo primeiro. Bastante quantidades, treinamento, planta bananeira, caminhar. Quando brigar, tem que ganhar. Se você não gosta, perder. Quem está puxando a aula, dando a aula, tem que mostrar. Só fala, não entende. Mas mais fácil para entender, mostrar. Boa técnica, bom treinamento. Produto bom. Mas só fala, este é bom, não mostrar, só explicar. Aí ninguém acredita. Mostrar e explicar. Só explica, não adianta. Ele fez, não fala português, tem que entender, tem que mostrar. Não mostrar, ninguém entende, não sabe. Por isso que explicar espírito é difícil. Não dá como mostrar. Não dá ver espírito. Espírito forte. Não dá ver. Então, treinamento. Manda fazer mil agachamentos. Todo mundo mil. Nossa, 1000. Tá louco. Aqui, fim do ano, 1000 chutes. Final. Então, esta é a mesma coisa. Todo mundo 1000 chutes. Nossa. Mas, quero ver. Sensei conseguindo mostrar. Então, 20 anos para praticar, consegue. Eu vou tentar. Aí junta. Aí o espírito fica forte. Eu fiz mostrar. Bom exemplo. Primeiro é contente. Mas ele não gosta. Obrigado. Ele se escolhe. Ryuji também a mesma coisa. 10 anos, 12 anos, não estava gostando. Só apanhando, só cansado.
duro. Mas está fazendo, conseguindo. Cansado, melhorando. Cansado, mas melhorando também. Não tem parte de melhorar, aí não consegue seguir. Mas consegue melhorar. Por isso que fica. Não desiste. Continua. Confiança. Ganha autoconfiança. Esta ajuda bastante para a pessoa. O próprio não tem confiança, não consegue repassar. Então, por isso, eu estou até conseguir treinar.